E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo quero conversar um pouquinho com relação, a este tema, a este assunto que os protestantes levantam aqui nos comentários, A Bíblia como autoridade, a única fonte de autoridade. A gente já tem falado bastante, sobre esse assunto, mas ele é muito recorrente. Porque se você derruba uma dessas teses protestantes, o resto fica tudo muito fácil. A questão é que ele se segura em um ponto que é insustentável. A própria Sagrada Escritura refuta essa tese de que a Bíblia é a única fonte que você pode ter como autoridade, a única fonte de autoridade. Nem Cristo, nem os apóstolos ensinou isso. E o interessante é quando eles questionam um dogma católico, eles dizem isso: olha, Cristo e os apóstolos não ensinaram tal coisa, Eles dizem isso, eles usam a mesma linguagem. Cristo não ensinou isso. No entanto, Cristo não ensinou somente a Bíblia, Nem Cristo nem os apóstolos ensinaram que a única autoridade, a única fonte de autoridade seria as Sagradas Escrituras. Não existe esse ensinamento. Então veja que critério que eles usam. Qual é o critério que eles usam, para alegar isso? Uma vez que Cristo não ensinou isso e nem mesmo os apóstolos. Aliás, os apóstolos, Pedro, por exemplo, faz alertar para o uso das Sagradas Escrituras. E também Jesus Cristo também faz um alerta com relação aos fariseus que queriam ficar, podemos dizer assim, com o que está escrito apenas. Jesus diz lá em João 5, versículo 39, muito usado pelos protestantes, o versículo 39 de João 5, porém eles não gostam muito do versículo 40, quando está escrito lá, Jesus diz para os fariseus: vocês vasculham as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Versículo 40, Jesus diz assim: mas vocês não querem vir a mim, porém não vêm a mim para ter a vida. Então veja, é o que o protestante faz hoje. Eles querem ficar com a Bíblia apenas pensando com ela alcançar a vida eterna, e ela está falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala: e vocês não vêm a mim para ter a vida eterna. Então veja lá, João 5, versículo 39 e 40. Tem uns versículos que os protestantes colocam aqui nos comentários que está adulterado. Eles colocam assim: examinar as Escrituras, porque ter nelas a vida eterna, uma coisa assim. Eu sei que não está igual à Bíblia católica. A Bíblia católica está escrito assim: vós examinais as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e elas que falam de mim, dão testemunho de mim, porém não querem vir a mim para ter a vida eterna, no versículo 40. Então confira lá. Então veja, o próprio Cristo alertou com relação a isso. Isso que Cristo está dizendo está mostrando que não é a autoridade única, apenas a única fonte de autoridade, o texto bíblico. Cristo está dizendo isso. São Pedro, na sua segunda carta, veja, São Pedro na sua segunda carta, falando justamente dos escritos de Paulo, e aí ele completa com todas as Sagradas Escrituras, mas ele citando os escritos de Paulo, ele diz assim, que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Peraí, Pedro, que conviveu com Paulo, está dizendo que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de compreender. Imagine eu e você hoje, há tanto tempo. Então veja, como alguém usa esse critério de dizer que a Bíblia apenas é a única fonte de autoridade, rejeitar a tradição e rejeitar o magistério da igreja? Você não vê aí por trás disso uma malandragem, uma esperteza de
pessoas astuciosas, por aí tem a malandragem dessas pessoas astuciosas, né? Porque, veja, São Pedro escreveu assim na sua segunda carta, né, capítulo 3, versículo 16. Falando das cartas de Paulo, ele diz assim, olha, nelas se encontram coisas difíceis, que homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Pedro está dizendo que nas cartas de Paulo se encontram coisas difíceis, que homens sem instrução, vacilantes, deformam para a própria perdição. Aí ele diz assim, que aliás, né, é o que fazem com as demais escrituras. Então veja o alerta de São Pedro. Então se a Bíblia, né, os escritos fosse a única fonte de autoridade, precisaria dessa recomendação? Deixa aí a pergunta para os irmãos protestantes que vão ver esse vídeo. Se a Bíblia fosse a única fonte de autoridade, precisaria Pedro dizer isso? Fazer esse alerta sobre os escritos de São Paulo e as demais escrituras? Pedro diz, repito, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16, se referindo às cartas de Paulo, nelas tem coisas difíceis, diz o apóstolo Pedro, que homens sem instrução deformam para a própria perdição. Então veja, se Pedro está dizendo isso, quem sou eu e você para duvidar do apóstolo que é testemunha ocular da morte e ressurreição de Cristo? Ele sabia o que está dizendo, né? O autor sagrado sabe o que está dizendo. Então, se as cartas de Paulo têm algo difícil de entender, como você vai usar seu critério de que a Bíblia é a única fonte de autoridade, sendo que ela é difícil de entender? Precisa de pessoas instruídas. Aí, Jesus, quando Jesus enviou a igreja, lá no finalzinho de Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus disse à igreja, né, disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazei discípulos em todas as nações, ensinai-lhes tudo o que tenho ordenado. Veja, quem recebeu a ordenância de ensinar, de instruir, de fazer discípulos em todas as nações, foi a igreja. Olha só que interessante. Pedro disse que homem sem instrução deforma as cartas de Paulo, como faz também com as demais escrituras. Repito, como é que você usa o critério da sola escritura? Somente a Bíblia como autoridade, a única fonte de autoridade, com tanto alerta, dizendo que a Bíblia tem coisas difíceis de entender. Então veja, repito, aí é coisa de esperteza, né? É malandro, né? Pessoas que querem ficar com a Bíblia apenas para introduzir sobre outras pessoas a sua autoridade própria, tirar a autoridade da igreja e exercer a sua autoridade sobre aquele grupo que você domina, que você chama de sua igreja, que não é a igreja de Cristo. Entende, meus irmãos? Então aí tem, né? Aí tem coisa, como se diz, aí tem coisa. Por trás desse critério de dizer somente a Bíblia como autoridade, não tenha dúvida, aí tem coisa. Porque um livro que você põe na sua mão, põe debaixo do seu braço, põe no seu carro, você leva para onde você quiser, você que está tendo autoridade sobre esse livro. Muito pelo contrário, um livro não pode ter autoridade para uma pessoa que tem um espírito rebelde. O livro não tem autoridade nenhuma. Então, como usar esse critério de dizer que a Bíblia é a única fonte de autoridade? Qualquer pessoa pode comprar uma Bíblia em qualquer lugar, ler um texto e colocar a sua autoridade naquele texto e enganar outras pessoas. É uma cegueira tremenda. Esse critério é uma cegueira tremenda dos nossos irmãos separados. Dizer que a Bíblia é a única fonte de autoridade é uma cegueira tremenda. Qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança, qualquer pessoa nesse planeta pode comprar uma Bíblia, ler um texto e colocar a sua autoridade lá no texto, mesmo contrariando o texto. Por quê? Porque não teme a Deus,
não teme a Deus. Entendeu, meus irmãos? E além disso, Pedro também, na sua segunda carta ainda, né, no capítulo 1, versículo 21 no versículo 20 e 21, né, do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele também alertou para o uso da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, o uso da interpretação pessoal. Ele também alertou, a Bíblia não é de interpretação pessoal. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Então veja, a Bíblia não é de interpretação pessoal de ninguém, entende? Não é de interpretação pessoal de ninguém. Então essas pessoas que usam esse critério de só na Escritura, com certeza absoluta, a gente diz isso, rola aí uma malandragem, rola aí uma esperteza, porque daí ele tendo esse critério na mão, né, para dizer que é somente as escrituras, ele com esse critério, o que é que ele faz? Faz o que eu disse agora há pouco. Ele pega um texto bíblico e coloca a interpretação dele, coloca a autoridade dele sobre aquelas pessoas que ele quer dominar. Entende? Então, repetindo, marca aí, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia não é de interpretação. Versículo 20 e 21. A Bíblia não é de interpretação, né, pessoal. Segundo Pedro 3, versículo 16. Porque nela tem coisas difíceis. Nas cartas de Paulo tem coisas difíceis que os homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. E aqui eu lembro a vocês, não foi o que Lutero fez? Lutero não deformou um texto da carta de Paulo, justamente da carta de Paulo? Lutero não fez isso, né? Lutero deformou um texto da carta aos Gálatas, deformou o texto da carta aos Romanos, onde fala que o homem viver pela fé. Lutero acrescentou a palavra somente, o homem viverá somente pela fé. Então veja, o que Pedro disse, a profecia que Pedro disse, olha, as cartas de Paulo têm coisas difíceis de compreender. Aí Lutero foi lá, pegou o texto de Paulo e não compreendeu. O homem viverá pela fé somente, disse Lutero. Veja, causou a perdição dele e está causando a perdição de todo o protestantismo. Por quê? Por uma interpretação errada do texto. Então veja, eles interpretaram errado, né, o texto e estão pagando, né, um alto preço por isso. Entende, meus irmãos? Então veja, né, foi exatamente o que Lutero fez. Pegou um texto da carta de São Paulo, deformou para a própria perdição. E hoje esse movimento protestante, criado por Lutero, está aí prejudicando as pessoas, está aí prejudicando, levando para a perdição, por conta desses critérios, né, de dizer que a Bíblia apenas, né, como fonte de autoridade, foi o critério de Lutero, a partir de versículos das cartas de Paulo, cumprindo assim aquilo que Pedro falou, né, que as cartas de Paulo têm coisas difíceis. E Lutero caiu justamente aí, nas cartas de Paulo, cumprindo o que o primeiro Papa, né, São Pedro, falou. As cartas de Pedro, as cartas de Paulo, né, melhor dizendo, tem coisas difíceis de compreender. Já denunciou, né, o apóstolo Pedro, já alertou o apóstolo Pedro. Tem coisas difíceis de compreender, que homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Foi o que Martinho Lutero fez, deformou para a própria perdição, e está causando a perdição de muitas pessoas aí, através, né, do protestantismo. Tirando da igreja, que aí sim, a igreja recebeu de Cristo, né, a autoridade de ligar e desligar. A gente não vê Jesus Cristo dando essa autoridade ao livro, dizendo que esse livro tem a autoridade de ligar e desligar. Inclusive o livro, a Bíblia, né, já é de autoridade, né, da igreja católica, né, que é guiada pelo Espírito Santo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.